Oi, gente, tudo bom? Obrigado por terem assistido o meu vídeo anterior e por estarem aqui assistindo esse vídeo também. Espero que verdadeiramente o Senhor toque os nossos corações através daquilo que será dito nesse vídeo. Bom, como eu falei no vídeo passado, eu coloquei uma introdução lá, né? Que nós iríamos falar aqui sobre hierarquia e autoridade. E lá eu dei alguns exemplos daquilo que o próprio Deus fez, né? Quando Deus ele abriu mão da autonomia, vamos dizer assim, divina e permitiu que fosse feito algo que o povo estava pedindo. Na época de Samuel, quando o povo pediu um rei, né? E também depois na época de Davi, quando Davi decidiu construir o templo e o Senhor permitiu também que o templo fosse construído, mas o próprio Deus fala através do profeta falando assim: eu nunca pedi isso. Alguma vez eu questionei essa situação e assim, esse foi alguns exemplos que eu usei no vídeo passado para tentar expor aquilo que é a autoridade divina e como funciona a hierarquia divina. E também eu li o versículo em Romanos, eu não lembro exatamente o capítulo agora, que fala, né, que todo homem tem que ser sujeito à autoridade, esteja sujeito à autoridade, toda alma esteja sujeita à autoridade, porque não existe autoridade que não seja constituída por Deus, e aquele que se opõe à autoridade se opõe à ordenança de Deus. E isso nós vemos com os amigos de Daniel na fornalha ardente, quando foi determinado que era para que todos se prostrassem à imagem que Nabucodonosor tinha construído, e eles decidiram não se prostrar. E aí, quando eles foram questionados, eles responderam num nível assim até de afronta. Eles falaram assim: olha, Deus pode nos livrar, se Ele quiser nos livrar. E se Ele não quiser nos livrar, nós também não nos prostraremos perante a estátua. E ali o rei Nabucodonosor ficou tão enfurecido que falou: aumenta a potência da fornalha e vamos jogar esses caras lá dentro, porque isso é uma afronta. Eles sofreram uma sentença. E o interessante é que Deus não os livrou da sentença, mas os livrou na sentença. Né? Deus não os livrou de entrarem na fornalha, mas dentro da fornalha Deus deu o livramento. Como as escrituras falam assim, que não existe autoridade que não seja constituída por Deus, então, se nós nos opomos à autoridade, ou à lei, ou às regras, ou, sabe, aos regimentos, até lei de condomínio, as regras do trabalho ou da escola, se nós desobedecermos qualquer tipo de regimento, ou regra, ou lei, ou princípio, nós vamos sofrer punição. E nós precisamos ter essa consciência. Assim como o povo da igreja primitiva, o próprio Estevão, lá no livro de Atos, quando foi apedrejado, ele foi apedrejado por quê? Porque ele começou a pregar que através de Jesus havia salvação, que Jesus era a imagem de Deus, e ali o pessoal estava falando é heresia, isso é blasfêmia, e o pecado de blasfêmia dentro da lei de Israel era punido com apedrejamento. E Estevão foi apedrejado. E depois que houve o apedrejamento de Estevão, teve a decapitação de Tiago, e a igreja primitiva começou a ser perseguida, e houve muitas mortes. E se nós pegarmos para pensar, por que Deus não livrou esse povo da morte, da punição? Por quê? Porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. Então nós entramos como que num contraditório, porque, mas se Deus colocou como autoridade isso e aquilo,
como que ele nos ensinou a andar contra a autoridade. Então, nós precisamos filtrar essa situação, essa condição, até porque a lei para Israel havia, né, a lei, as regras, os princípios aos quais eles tinham que seguir. Porém, numa passagem, quando o próprio Senhor Jesus é questionado a respeito do divórcio, quando os fariseus perguntam para o Senhor por que Moisés nos permitiu dar carta de divórcio. Aí o próprio Senhor Jesus responde para eles assim: Moisés permitiu para vocês a carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Então, absorvendo isso, nossa, é complicado, é sério. E para nós entrarmos aqui, né, hierarquia e autoridade, nós vamos colocar aqui a autoridade de Deus, a autoridade do homem, hierarquia e autoridade. Quando Deus fala, todo homem seja sujeito à autoridade, porque não existe autoridade que não seja constituída por Deus, lá em Romanos, ele determina isso para quê? Para que haja uma harmonia, para que haja, como que eu posso dizer? Para que haja concordância, não seria essa palavra exata, mas para que não virasse uma bagunça, o Senhor põe nessa determinação. Assim como ele coloca, dizendo que o homem é o cabeça do lar e a mulher deve ser submissa ao marido. Deus fala isso, mas ele não fala isso na questão de que a mulher tem que obedecer o homem, ponto. Não, não é isso, não é dessa forma, não é dessa maneira. O que Deus coloca nesse sentido é que, se acaso houver um debate, se acaso houver uma discussão, se acaso houver falta de concordância entre o homem e a mulher, o que que acontece? Deus fala para que a mulher seja submissa, para quê? Para que aplaque a discussão. E em contraponto, o Senhor também fala o seguinte: homem, ame a sua esposa, assim como Jesus ama a igreja. Então, quando o Senhor determina isso através das Escrituras, isso o apóstolo Paulo escreve, né? Que nós devemos, o homem deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, a tal ponto de entregar-se por ela. Né? Jesus encarou a morte por nós. Então, qual é o papel do homem pela esposa? É encarar a morte, trazer todo o conforto e segurança à sua esposa, toda a proteção necessária e todo o suporte para que ela tenha uma vida, como que eu posso dizer assim, guardada, protegida, amada e abençoada. Para isso o Senhor determina essa hierarquia, vamos dizer, dessa forma. Bom, lá no livro de Gênesis, lá no comecinho de tudo, aconteceu uma coisa muito interessante. Deus falou para o homem o seguinte: ó, você vai cuidar da terra. Você vai cuidar da terra. Você vai cuidar da terra. E vai sujeitar a terra. E você vai, sabe, ter autoridade sobre todas as coisas na terra. E Deus só deu uma regra para o homem, falou: não come daquela fruta não, naquela ali, não. O resto você pode usufruir, comer tudo e tal. E num determinado momento, a mulher, não sei o porquê, mas lá em Tiago fala assim, eu só não vou dizer os capítulos e versículos porque senão eu vou esticar muito, vai ficar muito longo mais o vídeo. Mas lá na carta de Tiago, Tiago fala assim, que ninguém ao ser tentado diga estou sendo tentado por Deus, porque Deus realmente a ninguém tenta e o próprio Deus também não pode ser tentado pelo mal. Antes, cada um é tentado pela sua própria fraqueza, quando essa o atrai
e seduz. E uma vez seduzido, essa prática dá luz ao pecado. E tendo esse versículo de Tiago, essa passagem de Tiago, colocando em contraponto com aquilo que aconteceu com o homem e com a mulher no Éden, a mulher teve uma fraqueza. Teve uma fraqueza. E ali, nessa fraqueza, ela foi atraída e seduzida. Ah, mas então não é o diabo que nos tenta? Não, é o diabo que nos tenta. Ele usa a nossa fraqueza para nos convencer a praticar algo que é contra Deus, desobedecer a Deus. E a fraqueza do homem foi a mulher, não sei como colocar isso, mas por que que o Senhor determinou isso? Porque lá no princípio houve uma maldição sobre a mulher. E nessa maldição, o Senhor fala assim: é o homem que vai te dominar. Porque por causa do fato da mulher ter induzido ao homem ao erro. Porém, por causa do erro do homem, pelo fato do homem ter escolhido ouvir a mulher e não a Deus, e o próprio Deus fala isso, fala porque você escolheu dar ouvidos à sua mulher e não a mim, maldita é a terra por sua causa. Então, olha a hierarquia e a questão da autoridade. Por que eu estou citando essas coisas? Para nós tentarmos abrir um leque aqui e nos aprofundarmos a respeito da autoridade do homem e da autoridade de Deus. Lá no depois de Adão e Eva, os primeiros filhos que eles tiveram, que foi Caim e Abel, Caim o primogênito, Abel o segundo, e as escrituras citam que Abel apresentou uma oferta para o Senhor e Caim também apresentou uma, só que, porém, Deus se agradou da oferta de Abel. Na verdade, a Bíblia fala assim: Deus se agradou de Abel e da sua oferta. E Caim ficou triste. E as escrituras citam que o semblante de Caim mudou. Sabe quando a gente olha para uma pessoa e a pessoa está desanimada, irada, sabe, com um semblante de ódio, um semblante de dor, um semblante de tristeza? O semblante de Caim mudou. E aí Deus conversou com Caim e explicou para Caim o seguinte: o seu desejo será contra ti, porém convém a ti dominá-lo. Então, quem tem que lutar contra as tentações? Nós mesmos. Quem tem que resistir na hora das tentações? Nós mesmos. Às vezes nós repreendemos e expulsamos e determinamos coisas e vamos lá e jejuamos e não entendemos que toda aquela turbulência, toda aquela tribulação, toda aquela confusão e desespero que está nos afrontando por causa das nossas fraquezas, por causa das nossas limitações. E não é Deus que não está nos ouvindo nas orações, não é Satanás que está nos, como que eu posso dizer assim, nos confrontando. Não, nós estamos sendo tentados pelas nossas próprias fraquezas e limitações. Para abrir o leque de uma forma muito clara, um tempo atrás eu estava ouvindo uma reportagem e eu achei interessante porque o repórter ele citou algo lá dos tempos medievais,
de um filósofo, se eu não me engano, Tomás de Aquino. Deixa eu ver aqui que eu fiz colinha hoje, pera aí. Tomás de Aquino, ele viveu, acho que no século XII, entre 1200 e alguma coisa lá. E ele criou um paradoxo, né? O paradoxo da onipotência. Antes de falar sobre isso, eu quero citar o que é o paradoxo. De acordo com o dicionário Aurélio, seria uma contradição, algo para confrontar um pensamento, uma ideia lógica, ou algum princípio lógico que todo mundo segue, sabe? E assim, na internet eu procurei e achei algo um pouquinho mais complexo, uma explicação mais complexa a respeito da palavra paradoxo. Paradoxo, olha só. Paradoxo paradoxo significa pensamento, proposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano. No caso, assim, aquilo que a sociedade defende, aquilo que a sociedade pensa, os princípios que a sociedade defende, essas coisas, né? Ou desafia as opiniões, ou as crenças, né? As crenças que são, assim, como que eu posso dizer? Disseminadas, que a maioria concorda com aquilo. E esse cara, o Tomás de Aquino, ele criou um paradoxo para questionar a onipotência de Deus, né? O paradoxo da onipotência. E ele cita assim, fala, se Deus é o Todo-Poderoso, se ele é onipotente, ele teria poder suficiente para criar uma pedra tão pesada ao ponto que ele mesmo não conseguisse transportar? Aí, se a resposta for sim, Deus consegue construir uma pedra tão pesada ao ponto que ele mesmo não consiga transportar. Então, isso contraria o princípio da onipotência. Por quê? Porque se Deus não consegue transportar a pedra, quer dizer que ele não tem o poder para transportar a pedra. Mas, então Deus não consegue construir uma pedra tão pesada ao ponto que ele não consiga carregar. Então, também vai contra, né, o princípio da onipotência. Porque se Deus não consegue construir ou criar uma pedra tão pesada ao ponto que ele mesmo não consiga carregar, então quer dizer que Deus não é onipotente. É lógico que isso é uma observação, é um pensamento lógico, filósofo da Idade Média, né, filosófico, um pensamento filosófico para simplesmente confrontar a onipotência de Deus ou um ser onipotente, né, o ser superior onipotente. Por que eu estou citando isso agora? Porque o que acontece? Deus verdadeiramente, ele é o Todo-Poderoso. Só que é lógico que a gente não vai parar para pensar nessa questão de uma pedra. Isso é um pensamento muito pobre. Deus, ele tem todo o poder. Deus é o criador dos céus e da terra, o criador do universo. De acordo com o que as escrituras falam, todas as coisas que hoje existem porque Deus o criou, porque Deus fez. E sem ele, nada do que existe teria existido. E. Mas então Deus não é onipotente? Ou Deus é onipotente? Não, isso não determina a onipotência de Deus. Mas por que eu estou citando esse paradoxo? E citei aquela questão da autoridade de Deus com o homem? Porque Deus, na verdade, ele pode todas as coisas. Inclusive criar uma pedra e não carregá-la, ou carregar a pedra e não criá-la, mas ele, para ter uma pedra, ele vai criar. Compreende? Isso não é o que determina o ser Deus, né? Não é o que determina a onipotência do ser Deus. Mas eu estou citando esse paradoxo para que seja compreendido que não é de uma forma lógica
que nós conseguimos compreender Deus. Não é pensando de uma forma racional. Bom, eu não posso dizer isso porque, na verdade, a Bíblia fala assim que as coisas de Deus para o homem natural é loucura, porque elas são compreendidas espiritualmente. Mas eu estou citando esse paradoxo para dizer que Deus, ele não decide as coisas como ele quer. Ah, hoje eu quero isso e faz. Ah, mas amanhã eu quero o contrário e desfaz aquilo que fez hoje para fazer o contrário amanhã. Não, Deus, ele é um ser tão sábio e tão perfeito que ele colocou fundamentos, regras, princípios e leis as quais nem ele mesmo contraria. Compreende? Quando ele cita: não há autoridade que não seja constituída por Deus, ele não pode, de forma alguma, dizer para alguém se rebele contra essa autoridade, porque se você se rebelar contra a autoridade, você está se rebelando contra um princípio que Deus determinou. Mas como assim, Albino? Quer dizer então que se o meu líder da igreja, quer dizer que se o meu chefe, o meu líder no trabalho, quer dizer que se o meu professor, quer dizer se o prefeito da cidade ou lá no legislativo for determinado uma lei que diga assim: a partir de hoje, sair lá no Diário Oficial da União, sancionado pela Presidência da República, essas coisas assim. Sai lá. A partir da data tal, não será mais permitido reuniões em templos religiosos no Brasil. E a igreja? Vai se reunir? Não haverá mais templos religiosos no Brasil. E a igreja? Vai desobedecer essa ordem? O que vai acontecer? Não haverá mais, né, não será permitido reuniões eclesiásticas no Brasil. Aí vai lá e o próprio Senhor Jesus diz assim: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, uma reunião numa casa, orar pela refeição ou coisa do tipo seria considerado um crime. E suponhamos que a punição para esse crime seja prisão perpétua ou inafiançável ou até a pena de morte, que não existe no Brasil, pena de morte não existe no Brasil, prisão perpétua. O que nós faríamos? Se nós nos dispuséssemos para fazer a reunião, nós estaríamos cometendo um crime. E um crime precisa ser punido, porque é um crime. Nós fomos contra aquilo que foi determinado pelas nossas autoridades. Então nós precisamos sofrer a punição. Assim como o povo de Israel, quando pecou contra o Senhor, e o Senhor determinou na lei que quando eles pecassem e se rebelassem, e se eles não se convertessem, eles seriam levados cativos e perderiam a posse da terra e seriam punidos. Isso aconteceu. Eles sofreram o cativeiro, eles sofreram o exílio, né? O Senhor não manteve o povo na terra. Por quê? Porque eles desobedeceram os princípios de Deus. Essa citação é para trazer uma coisa mais profunda ainda.
porque muitas vezes as pessoas questionam assim, mas por que Deus não fez? Por que Deus não livrou? Por que Deus não curou? Por que Deus não salvou? Ah, mas como aquele argumento de ateu, se Deus existe, por que que pode crianças estarem passando fome, morrendo de fome? Por que que existem guerras? Por que que existem essas contraversões? Por que que o Senhor permite que crianças sejam abusadas, sejam mortas? Por que que existe tanta maldade no mundo dessa forma? Se Deus existe, por que que ele não fez alguma coisa? Por que que ele não livrou? Por que que ele não salvou? Por que que ele não trouxe um livramento? Por que que ele não mudou aquela situação, permitiu que tudo aquilo acontecesse? Bem, nós vamos entrar nisso também. E para entrar nisso, eu preciso ler um versículo que está no Salmo. Salmo, ó, minha colinha. Salmo, ó, minha colinha aqui. É Salmo capítulo 115, versículo 16. Eu vou pegar a Bíblia aqui. Salmo capítulo 115, versículo 16, eu vou ler essa linguagem, se eu não me engano, é a linguagem simplificada dessa Bíblia que eu estou aqui. Essa Bíblia, na verdade, é da minha filha, que eu tenho uma Bíblia no celular e eu estou usando o celular para gravar, e eu tenho uma outra Bíblia, só que é a versão hebraico para o português. E essa que eu tenho, ela só tem os livros da Bíblia hebraica, no caso, do Antigo Testamento, né, que é de Gênesis a Malaquias. E eu vou ler aqui o Salmo, capítulo 115, versículo 16. Deixa eu achar aqui. Ó, os céus pertencem somente ao Eterno, ao Senhor. Mas a terra ele deu aos seres humanos. A terra ele deu ao homem. Como assim, Albino? Espero que vocês lembrem o princípio, a introdução, hierarquia e autoridade. Eu moro numa casa de aluguel. A casa não é minha. Porém, eu tenho um contrato e eu usufruo dessa casa. O dono da casa, que é o dono, o que está no papel, nas escrituras, ele é o dono. Ele não entra aqui. Ele não vem e entra a hora que ele bem entender. Ele não vem mexer na casa a hora que ele quer. Ele não não faz nada. Para ele chegar aqui, poder entrar na casa que é dele, ele vai chegar, tocar a campainha, bater no portão, chamar, e se nós atendermos, se algum de nós aqui em casa atendermos, ele vai entrar. E ele vai entrar, ele não vai fazer o que ele quer, ele vai entrar, pedir licença, sentar, né? Se nós oferecemos alguma coisa, ele, né, ele bebe, se nós não servimos, ele não vai beber nada. Mas a casa é dele. Ele pode fazer o que ele bem entender? Não. Por quê? Porque nós temos um contrato. E isso é hierarquia. Quando Deus diz aqui no Salmo, capítulo 115, versículo 16, assim como ele disse lá em Gênesis para o homem, né, povoai a terra e sujeitai-a, né, tenha domínio sobre todas as coisas. Deus ele colocou o homem à frente na terra, o ser humano à frente de todas as coisas. Mas então, você quer dizer, Albino, que as crianças que estão passando fome, morrendo de fome, não é responsabilidade de Deus? Sim, é responsabilidade de Deus. Porém, ele colocou o homem para cuidar disso. Então, quando você vê, mas tem guerra, mas tem isso, mas, nossa, uma criança sofreu um abuso e foi morta. O que que acontece?
Deus ele vê essas coisas e ele sofre com essas coisas. E de acordo com o que as escrituras falam, ele já determinou o dia para o julgamento de todas essas coisas. Ele já determinou o dia aonde ele vai julgar todos por causa das atitudes. Por quê? Porque ele deu a terra ao homem. E nós, seres humanos, somos os responsáveis pela terra. E nós, cristãos, somos responsáveis pelo nosso próximo. Quer seja cristão, quer seja ateu, quer seja qualquer coisa. Nós, seres humanos, somos responsáveis pelos outros seres humanos e também por nós mesmos. Nós prestaremos contas das nossas atitudes perante o Deus Todo-Poderoso. Assim, quando o meu contrato findar nessa casa e eu for lá entregar as chaves para o proprietário e o proprietário vier e avaliar o imóvel, se eu não entregar o imóvel de acordo com o que está determinado no contrato, eu pagarei uma multa. E assim acontecerá com a humanidade diante do Deus Todo-Poderoso, porque nós somos responsáveis por tudo isso. E nós prestaremos conta no dia que findar o contrato e nós tivermos que entregar as chaves da nossa existência no planeta durante o período que o Senhor nos permitiu que vivêssemos. E ali nós prestaremos contas. E se nós estivermos falhos, se nós estivermos, como que eu vou usar a palavra exata aqui? Se nós estivermos faltando com a nossa responsabilidade, nós prestaremos contas. E nós precisamos entender isso, porque a responsabilidade, às vezes nós oramos e pedimos e clamamos e jejuamos até, pedindo para que o Senhor intervenha, para que o Senhor faça, para que o Senhor determine, para que o Senhor mude, mas na verdade essa responsabilidade está nas nossas mãos e é para nós mudarmos. Ah, então você quer dizer que Deus não faz nada? Que Deus não cuida? Que Deus não está nem aí? Não, não é isso. O Senhor, ele diz, eu não lembro em qual versículo que está agora, que o Senhor, ele fala que ele cuida de nós, que ele nos guia, e que sob as vistas dele, sob a orientação dele, ele nos aconselha a tomarmos as melhores atitudes dentro do período que é a nossa existência. Mas então, Albino, você me pergunta agora aqui, né? Você aí ouvindo esse vídeo, que já passou mais de meia hora, você aí vendo esse vídeo, você me pergunta assim, então, Albino, eu não devo orar? Então, Albino, já está tudo determinado? Então, Albino, o mundo vai acabar e é isso? Então, Albino, o que nós podemos fazer para mudar essa situação? Nós devemos o quê? Abrir os nossos corações. Nós devemos o quê? Buscar compreender qual é o nosso contrato, qual é a nossa responsabilidade como seres humanos, como pessoas, como vidas. Nós precisamos compreender qual é o nosso posicionamento na presença do Deus Todo-Poderoso e seguirmos aquilo que está no contrato, aquilo que ele tem para nós, aquilo que ele determinou
desde quando ele fundou o mundo, desde quando ele criou as galáxias, desde quando ele firmou o universo, desde quando ele criou a primeira estrela, desde quando ele determinou que houvesse um planeta e que nesse planeta ele criasse o ser vivo, o ser humano, ou em um outro planeta, quem sabe, um outro ser, ou até uma outra forma de vida em uma outra galáxia, isso nós não sabemos, isso não tem como eu afirmar para você que existe ou que não existe, mas eu posso te dizer uma coisa: seres celestiais existem, Deus existe. Mas você pode ser incrédulo, pode ser ateu e dizer para mim, Albino, me prova que Deus existe. Eu vou falar para você algo assim muito simples. Quem decide o batimento do seu coração? Quem ensinou o seu diafragma a contrair a ponto de encher os seus pulmões e levar oxigênio para os brônquios, para que as moléculas de oxigênio pegassem carona nas moléculas de ferro que existe no seu sangue e ali fossem até as suas células, gerando uma energia que faça com que você exista? Ou isso é só consequência de alguma coisa? Eu encerro esse vídeo por aqui, porém eu continuo caminhando na questão da hierarquia e autoridade. E no próximo vídeo eu vou estar falando sobre as autoridades humanas, autoridade política, autoridade eclesiástica, autoridade do trabalho, da escola, como nós, seres humanos, podemos viver de uma forma mais, como que eu posso dizer, mais tranquila e calma dentro dessa questão das autoridades, das lideranças, né? Muitos líderes evangélicos, muitos líderes católicos, os líderes políticos, poderes legislativo, judiciário, executivo, né, deputado federal, estadual, vereador, leis municipais, estaduais, federais, entrar nesse contexto no próximo vídeo e depois, no próximo vídeo, depois do vídeo da autoridade humana, entrar naquilo que é autoridade espiritual, na hierarquia espiritual, onde nós vamos entender que até Satanás, até aquilo que nós chamamos de inimigo, até as forças do mal estão debaixo da autoridade divina. E eu espero que você goste desse vídeo. Espero que você que assistiu até aqui não desanime, porque o vídeo dura muito tempo, né? É quase 40 minutos já. Eu quero agradecer mais uma vez por você ter me ouvido, ter me dado atenção, ter permitido que eu entrasse na sua vida, na sua história e poder nos trazer essas palavras. Que o Senhor nos abençoe e nos dê paz. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo se revele e se manifeste nos nossos corações. E que a consolação do Espírito Santo venha sobre nossas vidas e que nós possamos compreender, como o apóstolo Paulo fala, né, a altura, a largura, o comprimento e a profundidade daquilo que é a graça divina. Eu agradeço mesmo de todo o coração a todos vocês que me ouviram e que me viram até aqui.
Muito obrigado e que o Senhor nos abençoe.